Flight Level no banco digital. Um case na prática. O que eu vou trazer aqui é experiência que é o melhor caminho, é o pior caminho, é o que fez sentido e é a trajetória que a gente fez. Andresa, você vai trazer erro? Claro, a gente errou. A gente fala experimentação, se fosse trazer só acerto aqui, não ia ter graça. Então, a gente também errou e a ideia é compartilhar para que vocês não passem pela mesma situação, pelos mesmos erros. Deixa eu fingir naturalidade aqui, bora lá. Quem sou eu, Andresa? Pernambucana, Recife. Os hobbies, viajar, encontrar os amigos. Sou consteladora sistêmica nas horas vagas e reikiana. Família está em construção. Educação, eu sou formada em sistemas desde 2010. O Botox está em dia. E tem algumas certificações, que essa parte eu vou deixar para vocês olharem lá no LinkedIn. E comigo, quem pareou... Opa, está faltando informação. Henrique Gonçalves, ele não pôde vir, mas está aqui, fez todo o trabalho junto. Vocês também vão ver uma fala dele. Prudentino é conhecido pelo meteoro da agilidade, então podem dar o Google, que tem várias músicas de Henrique de agilidade. Ele adora gastar, principalmente se for em dólar, viajar, se aventura como arquiteto, mora com os pais atualmente, tem um cachorro, também de sistemas e especialista em engenharia. Passou. E aí, quando a gente pensa em flight levels, né? Estavam falando aqui agora há pouco de turbulência em voo daqui de BH até aqui. E aí, flight level, a gente olha, vê logo o quê? Bem, são níveis de voo. Se eu estou mais alto, eu vejo distante. Quando aquele entra em voo de cruzeiro, só vejo lá as nuvens. Vai descendo, eu vou identificando. Se eu estou em BH, porque tem muito morro. Se eu estou em Recife, porque tem muita luz e eu estou vendo o mar. E aí, quando o avião aterriza, não, agora eu consigo ver os prédios, agora eu consigo ver em qual aeroporto que eu estou. Se é aquele de Macapá, que é menor, eu estou em outra estrutura. Então, é isso que a gente pensa. E aí, um ponto importante, que às vezes as pessoas dizem, Andresa, quer dizer que um nível é estratégia, outro é tático e outro operacional. Eu digo, calma, que não é só sobre isso. É a gente entender as perguntas que a gente faz para cada um desses itens, né? Que é, nós estamos indo na direção certa? Então, quando a gente fala no nível estratégico, a gente está com conversas desse tipo. Não adianta ter um diretor lá dizendo, mas espera aí, estão fazendo em Java? Estão fazendo em qual linguagem? Deixa ele se preocupar com as perguntas que ele tem de responder e deixa lá o time cuidar das perguntas que ele tem que responder. Quando a gente fala no 2, nós convidamos e encontramos as pessoas certas. Isso é muito importante. E, novamente, cada nível com seu nível de atenção na sua pergunta. E, quando a gente vai falar do operacional, se a gente está fazendo mesmo as coisas certas. Então, falando em flight level, a gente vai acabar encontrando essa figura como referência. Tá, e o que é flight level, né, no que o livro diz da forma bonita, que é que a literatura traz para a gente. É um modelo de pensamento que ajuda a encontrar uma organização aos pontos em que você deve mexer para alcançar os resultados que a empresa deseja. Este modelo utiliza a analogia de níveis de voo da aviação para ajudar a obter os resultados. Que lindo. No final, é colocar todo mundo para olhar para o mesmo lugar, entender por que está ali e chegar no resultado que a gente quer. É entender de, eu quero chegar lá no cais do Recife. Para chegar no cais do Recife, eu entendo que eu preciso pegar um voo, descer no aeroporto e pegar o meu Uber. Opa! Um pouco de história. Não vou dizer o nome da organização. Tem algumas imagens aqui que elas estão modificadas. Não tem questão de dados, por questão de sigilo. Tá? Então, 2020, a gente iniciou um trabalho muito forte, principalmente no operacional e no tático, dentro dos contextos. E veio aquela pergunta, qual a nossa estratégia? Isso para 2022, gente, não. A estratégia vai ser, com o Capitão Nascimento de o que é estratégia.
a gente precisa escolher o caminho e vai ser pegar um contexto menor, né? A gente não tinha uma definição clara do Flight Level 3, tinha essa dificuldade dentro da organização. Então, assim, os times estão fazendo, mas os times estão fazendo e existiam informações no Olimpo. Como assim informações no Olimpo? Que só a estratégia tinha acesso. Confecção de materiais paralelos, então, Gira, planilha, PowerPoint. Ai, mas numa empresa grande isso acontece. E uma coisa que vocês vão ver é, na maioria das vezes, os problemas são os mesmos, eles só mudam de contexto. Teoria na questão de materiais e práticas não aderentes, então está lá, mas ninguém faz. Não adianta. Antes não tivesse, mas todo mundo estivesse fazendo. Horizonte de investimento, não se tinha visibilidade. Eu já vi pessoas em projetos de estou fazendo isso aqui, mas espera aí, para o projeto, porque não tinha nem contrato, né? Em outros clientes, isso. Gestão de dependência e gargalo entre as áreas. A culpa era sempre da área CROIS, que pertence a outra engenharia. Né? Nunca pertence à engenharia que você está, porque se estivesse na sua engenharia, você já tinha resolvido. Poucas decisões baseadas em dados. Então, esse era o cenário. E a proposta de valor, centralizar, né, um roadmap estratégico, ter a clara definição do que era iniciativa para a gente, do que era estratégia, e levar isso para toda a organização. Ter teoria e prática andando junto, porque aí a gente fala em relação à coerência, né? A gente precisa falar e fazer, senão fica muito desconexo. Horizonte de investimento conhecidos e com dados, principalmente sobre isso. Aqui, visibilidade dos dados para tomada de decisão. Alguém falou, eu não escutei. E aí, o que é que a gente fez na estratégia? A gente tem 7 áreas de negócio, escolhe um contexto, que esse contexto tem 3 times, pega a área de planejamento estratégico, que lá está portfólio, agilidade organizacional, engajamento e cultura, a parte de relatório gerencial e pega a parte de operações de infra, que é o pessoal que administra o Gira. Esse pessoal vai ser o pessoal do experimento. E lá estava eu. Isso falando numa organização de 400 times em torno. E aí o papel do chapter leader. A gente vai ter o chapter leader nesse processo. Vai ser o guardião dos processos, da governança, e vai dar todo o suporte e apoio. Assim, muito lindo a explicação, a jornada. Na prática, era fazer as coisas acontecerem. E de verdade, não era só no by the book. Essa foi a minha jornada. E aí, quando me falaram isso, eu disse, beleza, quem são os papéis-chave? Pessoal de governança, que é o pessoal que conversa com a diretoria, e esse pessoal vai conversar com a diretoria, com o CEO, tal, com o CEO. Ok. A engenharia, que mesmo você como chapter, você vem da engenharia, já conhece a engenharia, e produtos, para fazer a liga ficar tudo harmonioso, tudo muito bonito no discurso. Bora lá para o desafio. Eu disse, ok. Opa, vou voltar aqui. Nesse momento, eu disse, vai ter um encontro presencial. Bora aproveitar esse encontro presencial e entender como estão as coisas. Claro, vai juntar a PO, vai juntar a M, vai juntar a coordenador. Uma ótima oportunidade. O que a gente fez? Simples. Pegou o roadmap estratégico, imprimiu, levei as cartolinas e o Gira que tinha do movimento tático, eu imprimi e cortei, aqueles benditos dos cards do Gira. E levei, se a missão aqui é linkar o Gira ao ofício, isso na cartolina. Vê que coisa linda? Muito fácil. Eu disse, essa dinâmica vai ter quanto tempo? Eu disse, 1 hora tá bom. Disseram mais 1 hora para resolver. Eu disse, olha, a gente pode passar até a tarde toda, mas não é uma coisa que o objetivo é resolver, porque vai surgir tanto problema. E, na verdade, o que a gente quer é tirar o band-aid da ferida, trazer as pessoas para terem a consciência de que tem coisa que precisa ser ajustada. Então, o objetivo desse encontro vai ser esse. Beleza, beleza. Chegou lá no encontro, começou. Está errado. Eu já esperava. Tá. Tem informação aqui que está desatualizada. Eu disse, olha, esse material de roadmap é exatamente o que a diretoria está olhando hoje. Não, mas já mudou. Isso aqui não é desse time. E começou aquela confusão. Eu não tinha conhecimento disso.
E a gente, o objetivo não é resolver, é a gente levar de exercício para casa estamos trabalhando com informações desatualizadas. O que produto está conversando não é o que engenharia está conversando. E o que os diretores estão vendo também não é o que a gente está tratando aqui. Então, o que é que a gente faz para frente para ajustar? Primeiro exercício que a gente fez depois de volta para casa. Coloca gerente de produto, coloca coordenador de produto, coloca PO, coloca AM, coloca gerente de engenharia, coloca todo mundo na mesma sala nesse primeiro momento. É difícil? É, mas é aquela reunião que você evita várias outras reuniões. E simples, novamente, agora já não podia levar cartolina porque estava no online, leva o Miro. Vamos desenhar. A gente aqui vai continuar o exercício do presencial. E a gente começou a alinhar com eles e começa a ter discussões de... Mas, espera aí, eu pensava que era essa estratégia, eu pensava que era essa iniciativa, eu pensava que era aquilo outro. E o momento era exatamente para isso, para que eles discutissem e saíssem de lá alinhados. E depois, claro, do exercício, cada um com sua responsabilidade ia colocar no Gira. Nós criamos um Gira com a visão, um board, com a visão estratégica. Então, tudo que era iniciativa ficava nesse Gira. E a gente tinha um Gira de nível de coordenação, que tudo que era da coordenação, tudo era estamos fazendo certo, ficava nesse. Uma mudança que teve também. A gente lá usava muito por time, usavam-se por time. O time está fazendo isso, o time B está fazendo isso e o time C está fazendo isso. Eu digo, não é por time, não. Sabe por quê? Os times eles estão entregando alguma coisa. Bora tirar o time e colocar o contexto? Eu não entrego mais time A, time B e time C. Eu entrego a edição do TDC Recife. Esses 3 times fazem isso. Com base no Miro, nós criamos os 2 boards e o board do time já tinha. Então, um board estratégico com as iniciativas. Uma iniciativa, eu quero aumentar minha participação no mercado de mobilidade. Aumentar a participação no mercado de mobilidade em X%, eu preciso ter uma parceria com o Passe Fácil em Recife, ou o VEM, que eu sou tão antiga que eu não... Então, Passe Fácil ou VEM estava aqui no contexto do time. E o Passe Fácil ou o VEM, tinham 3 times fazendo ele. Então, para cada board de time, tinham as histórias que era daquele time. Cada time no seu board, os 3 olhavam para o Vem Passe Fácil, que é um épico lá da coordenação. Que o Vem Passe Fácil estava linkado à iniciativa de aumentar a participação no mercado de mobilidade em X%. E aí a gente tirou do Miro para colocar no Gira. Claro que o que a gente vendeu foi as planilhas irão acabar. Se você usa a planilha, esse trabalho é para terminar as planilhas e a gente unificar tudo. Se não acabarem as planilhas, o trabalho da gente está mal feito. E a gente fez usou o Power BI com as informações do Gira, o que obrigava indiretamente as pessoas a atualizarem o Gira. Porque, assim, nem todo mundo gosta de atualizar o Gira. Aquele negócio, tem que ser um bom Gira, não é bom dia, é bom Gira para as pessoas atualizarem. Quem nunca? Estou numa situação, não, o Gira... E aí, quando a gente começava a olhar para o Power BI começava a dedurar. Não precisava dizer que o coleguinha do lado não preencheu o Gira. Só olha para o Power BI lá. Não está. Então, aí o pessoal dizia, é porque não atualizaram o Gira. Eu digo, não, para mim o que vale é o Power BI. Para mim, a informação que tem lá. Para criar essa cultura também de estar se atualizando. Então, a gente trouxe para o nível estratégico a visão de quarta, a visão de iniciativa, de épico, e podendo olhar também para as tribos. Lá embaixo, o detalhado deles. Novamente, não estou trazendo informação por questões de sigilo.
E a gente traz o roadmap, que antes era no PowerPoint, para ser no Gira, numa visão de iniciativa. E aí eles olhavam, fazer, mas o PowerPoint é muito mais legal. Lá tem mês que dá para a gente detalhar, janeiro, fevereiro e março. Lá tem mês da reunião que a gente só coloca o quarter. Aí o que a gente fez? Ok, tem gente que vai conversar em nível de quarter. Eu quero o resultado do quarter. Tem gente que vai conversar querendo olhar para os meses. Então, a gente detalha lá e mostra os meses também na estratégia. Dependendo do diretor, cada um gosta de ver de uma forma. E aí, dentro da coordenação, a gente linkou com as atividades. Então, aqui, dentro de Vem, Passe Fácil, a gente conseguia ver que, para dentro de Vem, Passe Fácil, tinham X histórias linkadas em diferentes times. Tá. Conseguimos obter dados da quantidade de iniciativas, estados e seu percentual de entrega. Esses dados foram um convite para uma boa conversa sobre a evolução da estratégia da área do contexto numa melhoria de times. Então, assim, deixava do eu acho para todo mundo olhar para o mesmo lugar, todo mundo olhar da mesma forma, porque o que engenharia chamava de passe fácil, produto usava um outro nome, era integração com parceiro. E aqui estava todo mundo unificado. E outra coisa importante, todos tinham acesso a esse Power BI, que o Gira também estava linkado. Então, sou desenvolvedor, estou trabalhando numa demanda, numa subtask, que estava linkado com minha task, que estava linkado com a minha história, que estava linkado com o meu épico, que estava linkado com minha iniciativa. A gente teve o apoio da K21, então a gente fez a certificação com as pessoas desse contexto. E, assim, todo mundo muito lindo, tudo muito lindo. A gente estava soltando fogos, as coisas estavam funcionando. Teve uma empresa parceira, a referência, que veio, nos apoiou. E, numa reunião de feedback com a diretoria, alguém virou e disse assim, o trabalho não me atende. Sim. Como assim, se eu estou usando as melhores práticas, se a gente estudou, se a gente conversou, se a gente estava aqui nos feedbacks e o trabalho não atende? O que a gente faz? E a gente sabia, assim, tinha consciência que estava no caminho certo. Meu Deus! A gente pensa fora da caixa. E a gente ajusta a rota. Quem nunca ajustou uma rota? Quem nunca precisou fazer diferente? E o que a gente faz? A gente muda a estratégia. O trabalho é o mesmo, no final das contas. O que a gente vai fazer é o Power BI, é o Board, é o Gira, são os épicos, são as iniciativas. Mas a gente muda a estratégia. Ok. Agora a gente vai replicar para todas as áreas. Eu disse, rapaz, bora ver. Bora experimentar. Todos os ACLs, todos os chapters líderes, precisam preencher as iniciativas da sua área, que são as atividades linkadas às estratégias, nos próximos X dias. Eu disse, caramba, isso é muito... Mas ok, bora lá. Um ACL levantou a mão. Essa que vos fala. Eu disse, eu só conheço a diretoria de produtos por nome das pessoas. Não tenho competência para realizar esse trabalho sozinho. Dentro dessa expectativa, principalmente. Então, eu vou precisar de ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar dizer isso. Tá? E aí, claro, o pessoal da governança disse, você não está sozinho, estamos com você nessa missão. Entrou a equipe de portfólio, né, que era o pessoal que já conversava com todos os diretores, que já conversava com as pessoas de produto, que já tinha a conversa com o CEO. A gente envolveu os ACLs nas chamadas de produto desde o início, porque as pessoas precisam ser conhecidas. Surgiram diferentes cenários, porque a partir desse momento não era mais a minha unidade de negócio que estava fazendo, eram todas as unidades de negócio da organização. Que aí a gente fala em algumas milhares de pessoas envolvidas e a gente começa a divergir, ver que bacana, porque se todo mundo pensa igual, não tem graça, né? Cada área tem uma particularidade que a gente precisa discutir e ir para um caminho em comum. E o resultado era o mesmo.
A gente não mudou o Power BI. Né? Onde é que a gente falhou? O início do experimento, a gente não teve um alinhamento tão bom entre os gerentes. Então, essa é aquela chamada que você precisa fazer para evitar várias outras chamadas. Tá? Delimitar onde cada grupo irá atuar. Essa questão de ter o pessoal de portfólio que já conhece isso aqui, vai conversar com a diretoria, o ACL faz o meio de campo, o AM fica mais ali. Deixa o pessoal livre, deixa eles se conversarem. Desde o início, o ACL podia estar lá, vai com uma pessoa que já tem desenvoltura. A gente está em diferentes contextos, diferentes profissionais. Desalinhamento do papel, que uma das coisas é, vai fazer só a liga e depois virou a pessoa que vai conversar com os diretores. Não envolver os ACLs nas chamadas com nível estratégico desde o início, que aí de última hora, não, agora você faz o que? Se eu não conheço nem as pessoas, não sei como funcionam. E a expectativa de resultado por parte daquela diretoria. Porque o mesmo trabalho foi feito em outra diretoria e deu certo, e a gente saiu replicando, e depois a diretora aceitou. Né? O que a gente aprendeu? É muito mais sobre pessoas do que sobre processos. O processo estava lá funcionando. Nem todo mundo vai comprar a ideia, e a gente vai aprender a lidar com isso. Tá? Vão ter pessoas que vão dizer, não é bem assim. Por mais difícil que as agendas sejam, como é se colocando os patrocinadores na mesma sala. Aquela reunião que a gente evita outras reuniões. E peça patrocínio das áreas, senão as coisas não irão acontecer, principalmente quando a gente está trabalhando em empresas de grandes contextos. Acertamos. Não importa o tamanho da business unit, tribos ou contexto, os problemas eles são bem parecidos. Definir papéis e responsabilidades desde o início. Lembra, as regras do jogo a gente combina antes de começar a jogar. Depois começou a jogar, querer mudar a regra do jogo? Não é bem assim. A gente para o jogo, redefine as regras e vai para a nova rodada. A estratégia de divulgação, comunicação foi maravilhosa. A gente usou e-mail, usou Talk, usou Confluence, desculpa. Entender a necessidade de cada um é fundamental antes de qualquer solução. Então, se lá no início, no primeiro experimento, a gente entende a necessidade, talvez não era o Flight Level, naquele primeiro momento que iria resolver. Ia ser o primeiro passo. As pessoas entenderem e fazerem parte do propósito da iniciativa. E uma coisa muito bacana, o envolvimento de time cross no experimento. A gente tem uma área de engenharia de confiabilidade, a gente tem uma área de segurança, que, no final das contas, eles entregam software com a gente. Então, não adianta isolar. A gente pegou esse pessoal e colocou junto. Tá? O encontro lá, o presencial, a gente levou ele junto. Tudo que a gente estava fazendo como engenharia, que são engenharias diferentes dentro da organização, eles faziam parte. E ficou muito mais tranquilo, muito mais fluido. E aí a gente vem para padronizações para as diferentes áreas terem um ponto em comum, né? Seja marinha, exército, aeronáutica, eles precisam ter um ponto em comum. Então, seja eu da área de contas, de crédito, seja eu da área de investimentos, a gente, como organização, a gente precisa ter pontos em comum, a gente precisa encontrar paz e dizer, não, nossa missão é essa. No início deu um pouco de trabalho, porque assim, minha área funciona assim, minha área funciona desse jeito, agora vai ter que ser diferente. Não. Agora tem que ser, pelo menos, uma linguagem em comum, por mais que cada um tenha uma particularidade. Para que as diferenças sejam compartilhadas e ajustadas conforme a necessidade de cada um, num ambiente diverso. E, claro, que nós olhamos para métricas. Porque se a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Vai ficar aqui, eu estou magra, estou só achando que eu estou magra, mas se eu for olhar na balança, hoje eu só vesti uma roupa mais folgada. Então, não adianta. Para cada um dos níveis, a gente olhou para as métricas. E assim, como assim muito mais do que flight levels? Porque não é só olhar, agora eu vejo que eu estou mais alto, eu estou aterrissando e eu estou aqui embaixo, estou vendo menos. É a gente trazer essa consciência do que cada nível responde e de quando a gente olha para a iniciativa, quais perguntas a gente quer responder
de que eu estou conseguindo atender meu público-alvo, estou conseguindo aumentar meu percentual de mercado. E aí, quando a gente olha para os produtos, para os épicos, lá para as entregas de está fazendo sentido, isso está ajudando na estratégia. E para os times, as métricas de time. Agora, mais cedo, a gente estava falando de não adianta eu chegar dizendo para um diretor que meu time entrega tanto de throughput, o limite de WIP é esse, e que nossa velocidade é essa. As perguntas que ele quer que responda são outras. O modelo de trabalho. O conceito do Flight Levels é adaptável para qualquer empresa e qualquer realidade. Por esse motivo, utilizamos o modelo como fonte de inspiração para criar o nosso modelo de trabalho, que fazia sentido para a gente. Considerando que, atualmente, na empresa, o modelo aqui descrito não permeia em todas as áreas e contextos. É algo que a gente está em construção. A estrutura e divisões que a gente utilizou no Gira. Então, aqui, para o estratégico, para o 13, a gente usou portfólio, que eram as iniciativas. A PSA da área. Então, a gente tem um projeto por área, um board por área, todos eles linkados. Que aí a área pode ser de pagamento, pode ser de crédito. E o operacional, que são os times, são as histórias e as tasks. E a gente vem numa evolução agora de colocar isso como padrão, o tipo da ISF como padrão, usar cada um da sua devida forma, nos diversos contextos, nas diversas áreas de negócio. Como ficou o nosso modelo? Então, para o estratégico, a gente tem fóruns da diretoria, a gente olha para os pilares estratégicos, a gente tem as iniciativas chaves que estão no board da estratégia, a gente tem visão de produto, iniciativa, KPI. Vou passar rapidamente, porque vocês conseguem acompanhar por aí. Ciclo de desenvolvimento, aqui já traz mais no detalhe. O que aprendemos e acertamos na mosca. Isso foi na nossa última retrô. O que é que saiu? Qual foi a parte boa de experimentou, ajustou, experimentou de novo, replicou para todo mundo. Melhorias mapeadas. A capacitação sendo exigida no onboard e para a reciclagem de todo mundo, porque o trabalho está acontecendo, a gente está atualizando, então não adianta só dizer isso para quem chega, a gente precisa avisar para quem está dentro de casa. Padronização do tipo da ISF, definição de um conjunto mínimo de métricas para ser utilizado por toda a empresa e dar visibilidade para toda a área. Aí, a ideia para o próximo ano é a gente trabalhar com OKRs para a organização como completo. Hoje já existem experimentos em sub-áreas como na que eu estou. Flight Levels é só o começo, tá? É o encanamento onde passa a água. Agora, para a gente lavar o prato, se a água estiver suja, não adianta. Não adianta estar lá só o dado. Tem que ver que informação está vindo. E aí o Henrique, que pareou comigo nesse trabalho durante um bom tempo, ele teve a oportunidade, ele hoje dá aula com o pessoal do MBA da Chili Beans, de conversar com o dono da Chili Beans e falar sobre negócio, falar sobre estratégia de negócio, falar sobre a parte organizacional.